Olá, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao segundo podcast Outubro Rosa 2024, Juntos nesse Laço de Amor. É um podcast aí que vem dentro da campanha das Amigas do Peito, aqui de Ourinhos, né? Com o tema esse ano dessa campanha Juntos nesse Laço de Amor. Novamente, eu, Ariane Salles, juntamente com o meu parceiro Edson José, estamos aqui para receber dois especialistas muito importantes, né, que vão trazer informações valiosas para nós que já estão aqui conosco, que é o Dr. Leonardo Olandini, mastologista, e a doutora Ana Paula Damasceno Zanuto, que é acupunturista, fisioterapeuta oncológica e paliativista. Boa noite, Edson. Boa noite, Ariane. Boa noite para o doutor Leonardo e também para a doutora Ana Paula e para os amigos que nos acompanham pela nossa rede social. Sejam muito bem-vindos. Boa noite. Boa noite, obrigado pelo convite mais uma vez. Obrigada pelo convite. Nós até conversava com o doutor Leonardo antes da gente começar esse podcast. A gente não, de um ano para outro, a gente não foge muito do assunto, né, que é o Sim, Outubro Rosa, o câncer de mama. Entretanto, a audiência é bastante rotativa, né? com Sempre certeza. aparecem novos seguidores, novas amigas vão chegando e são para essas e para as que já estão é que nós vamos conversar com os dois e eu tenho certeza que serão informações extremamente importantes. Queria começar com o Dr. Leonardo e que o senhor falasse para a gente, doutor, quais são os fatores de risco mais comuns para o câncer de mama? Vamos lá. O Edson, eu estava pensando, que estava falando também, tem outra coisa. Vi uma amiga comentando hoje que o óbvio tem que sempre ser dito, né? Então a gente vai repetindo as coisas Exatamente. e aos poucos vai entrando na cabeça das pessoas, né? Bom, como fatores de risco, a gente tem basicamente fatores hormonais, né? Que são aquela menstruação muito precoce, são fatores pequenos, mas se somados, né? Então, aquela menina que menstruou muito cedo, aquela mulher que tem uma menopausa muito tardia, a mulher que engravida muito tarde, aquela mulher que não amamenta, são todos fatores que aumentam um pouquinho o risco de mama. Se a gente for aumentando um pouquinho no nível ali de fatores de risco, obesidade, né, a gente tem falado muito, sedentarismo, uso de álcool, cigarro, são todos fatores que também aumentam o risco de câncer de mama. Alguns um pouco menos definidos na literatura, como agrotóxicos, é, alguns alimentos processados, industrializados, também parecem ter algum papel aí, os microplásticos, mas é isso não tão bem definido. E um fator de risco muito importante é a história familiar, né? A hereditariedade, a gente sabe que 10% dos casos de câncer de mama têm uma origem hereditária, mas essas mulheres que têm história familiar importante para câncer de mama podem ter um risco bastante aumentado, então acho que são os principais aí. Doutor, qual que é a importância do Outubro Rosa na conscientização sobre o câncer de mama? É bastante, né? Acho que o Outubro Rosa já virou um evento, a gente nem precisa mais convencer as pessoas a participarem e a entrarem com a gente na campanha, né, de outubro. Mas tem uns trabalhos interessantes que mostram, por exemplo, aumento de pesquisa no Google e nas redes sociais sobre câncer de mama em outubro aumenta bastante. O número de mamografia, né, talvez é um mês em que os gestores acabam liberando um pouco mais de orçamento para realizar uma mamografia, realizar exames ou puxar aquela fila que está parada. Então, é muito importante. E educação, né? A gente sabe ainda que muitas mulheres, vi esses dias, 60 e poucos por cento das mulheres, uma pesquisa foi feita em São Paulo, ainda não realizam mamografia por medo. Então, né? Então é muita coisa. Então, ainda temos que educar muita gente. E eu já vi muita mulher dizer, eu não faço porque aperta e dói o seio. É isso mesmo? Esse é o procedimento mesmo? Ah, não é confortável, mas é rápido. São 2, 3 segundos, né? Que aperta ali. E a máquina com os aparelhos mais modernos, agora ele solta automaticamente.
compensa, né? O benefício da mamografia é grande comparado com o desconforto. Tem mulher que tem muito mais desconforto. Então, essa mulher que tem muita dor, ela pode tentar fazer no período pós-menstrual, ela pode conversar com a técnica de radiologia e tentar, se possível, se a mama não for muito densa, apertar um pouquinho menos, dá pra discutir, ou soltar um pouquinho mais rápido, mas vale a pena. E não, é desconfortável, é o melhor que a gente tem. Mas o toque ainda é o primordial. Autoexame? Isso, o autoexame. Não. Primordial é a mamografia. É? É. O autoexame, ele só tem papel no sentido de educação mesmo. Da mulher conhecer a mama, da mulher perceber uma alteração, ou naquela mulher que não faz mamografia, ou que é jovem, né, abaixo de 40 anos, e percebeu alguma alteração, mas não, o autoexame não é um método de detecção precoce de câncer de mama e nem de redução de morte por câncer de mama. É a mamografia. Era isso que eu ia perguntar, porque eu escuto bastante gente comentar isso, né? Inclusive que até já ouviu o senhor falar sobre isso, sobre o autoexame, que tem que ser a mamografia, que é o mais É uma indicado. forma de autocuidado. A mulher tem que conhecer a mama, tem que perceber alguma alteração, alguma mudança de formato, de contorno, mas não é um método de detecção precoce. Isso a partir de que idade, doutor? O autoexame, Isso. ao longo da vida, a menina se tornou mulher, ela tem que se conhecer, né? Isso vale para ginecológico, vale para mama, né? Em caso pareça um nódulo palpável, uma alteração, ela vai procurar ajuda, sem dúvida nenhuma. E a mamografia? 40 anos. 40 anos, uma vez por ano, e o ultrassom, quando necessário, como complementar. O ultrassom não substitui a mamografia. Vamos. Nós já falamos dos fatores. Quais os tratamentos disponíveis hoje, doutor? Ao básico do câncer de mama, vamos dizer que é cirurgia, quimioterapia ou quimioterapia e cirurgia, radioterapia, terapia endócrina, que são os comprimidos, né, os bloqueios hormonais, e diversas outras drogas novas que estão chegando aí, imunoterapia, inibidores de ciclina, tem uma enxurrada de novas medicações chegando aí a um custo alto, mas que aos poucos vão se tornando disponíveis. E novas tecnologias também? Mais na medicação, eu acho que é assim, de novo mesmo, que a gente teve recentemente, são as medicações. Quais os desafios que as pacientes enfrentam dentro do nosso Sistema Único de Saúde, doutor, com relação à consulta? Sem dúvida nenhuma, acesso, né? Acesso. Eu acho que a gente tem, e aqui eu acho que a gente tem um serviço, um sistema que funciona bem. Eu acho que Ourinhos, né, na nossa região aqui não estamos ruins. Mas ainda assim, a gente vê com frequência 3 meses para agendar uma mamografia, 3 meses para sair o laudo, 3 meses para voltar comigo. Faz quase um ano. Isso não deveria acontecer, né? Então, aí ela tá com, por exemplo, uma mulher com algo palpável, ela pede a mamografia no posto, vem um resultado, até ela agendar a consulta no retorno, ela passa com o médico pede um ultrassom, vai 6 meses, 8 meses, e se ela tem uma alteração, isso está aumentando. Então, acho que acesso é a nosso grande motivo de briga hoje, de melhora, é acesso. Aí tem algumas drogas que não estão liberadas para SUS e tal, mas isso já numa fase lá na frente. Eu acho que o mais importante é acesso. Mas graças a Deus a gente tem um hospital hoje aqui que até consegue atender, né, doutor? Consegue. Não acho que a gente tem esse atraso até chegar com a alteração, mas a gente consegue agilizar bastante aqui. Biópsia, início do tratamento, quimioterapia, não temos aqui no hospital fila ou uma espera mais do que. Por exemplo, acredito que a gente cumpra aqui bem a lei de 60 dias, por exemplo. Uma curiosidade minha, existem mulheres que optam pelo tratamento particular em vez de se tratarem pelo SUS? Muitas mulheres? Não, existe, mas daí não especificamente por a questão do tipo do tratamento. Mas, Que é o mesmo, né? Basicamente. basicamente é o mesmo. Tem algumas coisas que a gente não tem, como eu falei, acesso pelo SUS, algumas medicações, mas no geral, principalmente para aquela mulher que vem em estágio inicial, né, com doença inicial, é basicamente a mesma coisa. O particular seria uma questão de conforto, de horário, né, mas o tratamento em si, principalmente para doença inicial, não é muito diferente. E esses medicamentos que o SUS não disponibiliza, eles fazem uma grande diferença no tratamento? Para alguns casos, sim. Doença metastática, para alguns casos, um tipo de câncer chama triplo negativo, faz diferença, sim. E daí,
né? Dentro do Hospital de Oncologia aqui tem uma rede de apoio, né? Multidisciplinar e chega então na doutora Ana Paula. Qual seria o papel, doutora, da fisioterapia oncológica, tanto no tratamento quanto na recuperação? A partir do diagnóstico, a gente já pode receber essa paciente. Como o Leonardo mesmo falou, né? O óbvio, assim, a gente sempre vai repetindo, é importante, porque muitas mulheres que estão aí, às vezes, receberam o diagnóstico hoje, ontem, né? Estão aguardando, e é importante a gente reforçar isso. Então, a partir do diagnóstico, essa paciente, ela pode receber o acompanhamento pelo fisioterapeuta. A fisioterapia ela pode dar esse suporte para a paciente em todas as fases de tratamento. Então, cada fase ela vai ter a sua importância, ela vai ter a sua função em específico. Se for um diagnóstico, a gente rastrear alguma alteração prévia. Se for durante o tratamento, a gente vai dar esse suporte nos efeitos das medicações ou até mesmo a paciente, dependendo, né, do tamanho do tumor, do estadiamento da doença. Aí, se ela vai fazer uma cirurgia antes ou depois aí da quimioterapia, e aí a gente faz esse rastreio também das necessidades dela. E aí, num pós-tratamento, né, que já fez tudo, né, cirurgia, quimio, rádio, aí entra no... Se não for, por exemplo, um triplo negativo, ela entra na terapia hormonal, que seriam os bloqueadores, e aí ela faz esse acompanhamento. Então, hoje, a fisioterapia, a gente foi consolidada aí em meados de 2009, se não me engano. Então, é bem recente, né, a fisioterapia oncológica, mas a gente tem, não só aqui dentro de Ourinhos, mas assim, em todo o país a gente vem vendo esse crescimento da fisioterapia oncológica. Então, esse fomento da educação, a gente entender dessa importância, a gente levar isso para as universidades, a gente levar, né, também essa educação não só para os pacientes, mas também para outras pessoas fora, né, os familiares, para entender a importância do papel do fisioterapeuta na recuperação e também durante todo o tratamento. Muitas vezes as mulheres elas chegam muito depois, né, para nós, onde já tem uma demanda muito maior, não só de dor, não só de movimento, mas demandas muito maiores na recuperação. E aí, nas conversas, né, nas avaliações, a gente precisa pontuar qual é a principal demanda, né? Se ela vai para rádio, por exemplo, ou se ela terminou todo o tratamento. Então, quais são as principais preocupações dela para aquele momento, né? Então, a gente focar sempre no objetivo e na demanda da paciente, para ver qual que seria a necessidade maior dela. Mas, se ela, por exemplo, está durante um tratamento, daí a gente também precisa ver para a gente controlar esses sintomas durante esses efeitos, né, da medicação durante o tratamento dela. E como a acupuntura pode ser integrada ao tratamento de pacientes com câncer, doutor? Principalmente no controle de sintomas. Hoje eu trabalho bastante com a auriculoterapia, tanto é que é um projeto, né, que está em andamento. E a auriculoterapia, ela ajuda bastante, assim, no controle da náusea, no controle da dor, no controle da E os ansiedade. resultados são efetivos. São, pelo menos assim, a gente tem tido efeitos agudos, ou seja, a curto prazo, mas para uma paciente que tem sentido, que sente esses efeitos, mesmo que os efeitos eles sejam agudos, né, ou sejam a curto prazo, para uma pessoa que está em tratamento, que sente o efeito e que precisa da continuidade, a gente dá uma continência nesses efeitos para ela é importante porque ela consegue chegar até o final do tratamento, conseguindo se alimentar, conseguindo ter assim, lógico, tem o suporte da nutrição, né, tem o suporte da psicóloga, né, toda a equipe médica e da enfermagem, mas ainda assim a gente consegue fazer com que essa paciente ela dê continuidade, ela consiga aí seguir com o seu tratamento até o final. E vocês se reúnem para discutir caso a caso, doutor? A gente fala pelo WhatsApp. É. Deu uma Mas reunião, fala- né? mas- Não é, deixa No de ser, hospital a gente não tem um tumor board, né, que chama reunião multiprofissional Maior. presencial, mas a gente tem acesso fácil, né? É. Então lá a gente tem com o oncologista, com o rádio, com a Ana, com A gente a... vai sempre conversando. É fácil. E sempre há concordância ou divergência em algumas Às situações. vezes é divergente. A gente, Aham. mas a gente Mas há chega no consenso, acordo. né? Claro. Aham. A
Mas eu chego na conta. Existem alguns tipos de exercícios que você recomenda para as pacientes durante o tratamento, após o tratamento? Eu falo assim, a fisioterapia ela é movimento, Uhum. né? O exercício, assim, hoje faz parte, assim como o Leonardo, para mim também. E eu entrei no mestrado porque ele falou assim, não, entra que vai dar certo. Então, hoje, assim, eu vejo a fisioterapia como movimento, eu vejo a fisioterapia e o exercício físico como uma maneira, assim, não só da paciente ela ganhar força, ela ganhar mobilidade, mas eu vejo o exercício assim como uma necessidade para a paciente, principalmente no sentido de na saúde mental dela. Então Ajuda. ajuda muito. Então hoje nós temos muitas pacientes hoje que estão sendo encaminhadas para atividade física regular. E assim, existem exercícios que são específicos, né? Por exemplo, para braço, para ganhar força, para melhorar aquele formigamento na ponta dos dedos. Existem exercícios que são para mobilidade, então vai de acordo com a tolerância da paciente. E nas semanas anteriores, né, numa das aulas também que eu tenho participado, o que que a gente nota? E eu tenho aplicado isso dentro do consultório. Então, eu tenho uma lista de exercícios, às vezes eu coloco poucos exercícios, principalmente para mulheres que são sedentárias. Por quê? Para ela ter uma boa experiência com o exercício. Então, a partir do momento que essa paciente ela tem pessoas que são sedentárias, que elas não têm contato nenhum. Então, a partir do momento que elas têm uma boa experiência com atividade física, com exercício, que sejam poucos, então a gente consegue que futuramente essa paciente ela permaneça na atividade física. Então, a minha ideia hoje é trazer para essas pacientes, então eu passo uma lista de exercícios e aí eu falo para ela selecionar aquilo que ela considera mais fácil. Então, pode ser que na percepção dela, algo que seja fácil, né? E se você colocar na percepção de uma outra paciente é difícil. Mas o que eu tenho com isso? Eu consigo criar um vínculo com essa paciente, então o meu modo de trabalhar mudou. E nisso eu falo para ela, às vezes, até selecionar carga. Lógico, a gente vai manter uma carga. Por exemplo, se a pessoa tem um catéter, é até 5 quilos, então eu deixo uma carga mais selecionada. Então, eu tenho feito isso principalmente para mulheres que são sedentárias, que têm um comportamento sedentário, para que ela tenha essa experiência. Então, a gente tem hoje escalas, né, de prazer e desprazer ao exercício. Então, isso funciona bastante, a gente vê, né, principalmente em vários estudos. E que se a gente, quando a gente coloca isso na prática, a resposta de permanência no exercício com essa paciente é mais alta. Por que isso importa? Porque quando eu tenho uma paciente que ela tem, perde cabelo, ela ganha peso, então ela tem uma alteração de imagem corporal. Então, existe uma dificuldade dela ir até, por exemplo, uma academia, ela expor o seu corpo que ela mesmo tem essa dificuldade de se olhar. Então, quando você vai colocando isso aos poucos para ela, você vai com um pouco de tato, eu tenho percebido que a aderência ao exercício físico tem aumentado. Então, essa conduta, essa maneira de trabalhar, eu tenho experimentado que tem facilitado até mesmo para essas pacientes, colocar poucas repetições no começo. Tenho, assim, se a pessoa ela tem algum aparelho em casa, a gente fala para ela ir fazendo, uma esteira e tudo mais. E isso vai de encontro também com a percepção de esforço dela. O tanto de, por exemplo, se eu coloco uma pessoa na esteira, se eu coloco uma pessoa ao ar livre, né? Que seria, por exemplo, um óbvio. Ah, mas é óbvio que se eu colocar a pessoa na esteira, se eu colocar a pessoa no ar livre, ela vai se. Existe diferença de cansaço. Mas será que todas as pessoas sabem disso? Né? Será que todas as pessoas que às vezes ela fala, não, eu tenho que ir na esteira porque a pessoa falou que é importante. Mas será que se essa pessoa ela não for dar uma volta no quarteirão, ela muda o foco, ela não tá olhando para a parede? Então, essa mudança de foco, ela reduz a percepção de esforço, só que o consumo de oxigênio às vezes é o mesmo. Tudo assim, fisiologicamente falando, é a mesma coisa. Mas quando a gente pensa na experiência positiva ao exercício que essa paciente tenha, eu consigo que ela se mantenha na atividade física, que é o que a gente quer. A gente quer que uma paciente ela saia dali, ela pratique exercício físico, ela comece ali com seus 50, 60 minutos de atividade física na semana e que isso se torne progressivo, até que realmente ela tome gosto pelo exercício.
né? Então, a minha maneira de trabalhar, ela mudou um pouco, né, ao longo aí do início do mestrado, para cá. E isso tem, assim, ajudado bastante, até mesmo na minha mudança de, de trabalhar. Então, para mim, isso tem sido bem E é importante. importante a gente falar sobre isso, porque tem muitas mulheres que acham, né, como até a Leia diz, a Jane também, que quando descobrem o câncer, acham que é uma sentença de morte. Daí eu não posso mais fazer exercício, eu não posso mais isso, eu É, não posso mais aquilo. Então a gente tem que quebrar esses tabus, esses medos e mostrar que é importante, né, doutor? Isso vale inclusive para os pacientes que fazem mastectomia, né, que retiram as mamas, para paciente que faz esvaziamento axilar. É, não tem. Alguma contraindicação ela vai ter, de alguma carga, algum exercício, mas vai poder fazer, pode fazer tudo. E aí vem até assim, o comentário sobre a paciente que operou a mão, operou a axila no pós-operatório. Mobilidade total, tem que erguer o braço, né? Eu peço para a Ana me ajudar algumas pacientes que estão um pouco mais com dificuldade para conseguir levantar o braço. Não ficar com tipóia, não ficar apoiadinho naquela almofadinha com o braço tem que estar solto, o braço tem que estar em movimento, mesmo tendo cirurgia, mesmo tendo radioterapia, tem que se movimentar e ter amplitude do movimento. Doutor, a medicina e as pesquisas, elas evoluem muito rapidamente. Existem sintomas ainda pouco conhecidos do câncer de mama que as pessoas deveriam estar cientes? Eu acho, não consigo pensar num pouco conhecido, porque a grande maioria dos cânceres de mama vão aparecer com achado de exame, que é o que a gente gostaria, né? Que toda mulher que tivesse câncer de mama descobrisse a lesão antes dela se tornar palpável, antes de ter um sintoma, né? Então, pequeno. O principal sintoma é nódulo palpável, né? Aí são os menos comuns, alteração de pele, mas o nódulo é o mais comum. Então, acho que não penso num sintoma. O que eu falo muito e repito muito é que a dor, salvo raríssimas exceções, não é um sinal de câncer de mama. E é o principal motivo de consulta no nosso consultório, mulheres com dor na mama, desesperadas, e não tem uma relação específica com câncer de mama. A mama das mulheres dói, as mamas são sensíveis, as mamas têm queimações, agulhadas, ferroadas, e câncer de mama pode não ter nada, né? Então é silencioso. Então acho que mais ou menos por aí. Como é que é a sua relação com a paciente a partir do resultado positivo da biópsia, quando o senhor está ali tete a tete com a paciente que tem que dar notícia para ela que é um câncer, que é maligno, que tem que iniciar um tratamento? O senhor tem todo um preparo psicológico para isso? Eu digo, o doutor Leonardo. Sim. Eu acho que não, acaba virando um treinamento. Não sei se é um treinamento ou se a gente acaba se acostumando, depende muito de cada paciente. As reações são muito diferentes, né? Então tem paciente que ouve e não quer falar, ouve, plácida e vai embora. Tem paciente que já desaba ali, você precisa dar uma atenção, pedir para as meninas auxiliarem, né? A Lé me ajudou esses dias com uma paciente nossa lá que estava precisando. Então, acho que é muito, muito relativo, muito individual. Você começa dizendo, eu sou, né, porque me conhece, eu sou prático, né? Você acaba dizendo, o diagnóstico é Tem assim, jeito, né? nós temos chance de cura alta, é pequeno e tal. E, e aí, de acordo com cada reação, eu acho que a gente vai Ali individualizando. o negócio é real, o senhor não fica enrolando o paciente. Ou as chances são muitas, né? Ou É, são poucas, E nem ali tem tem como, que. né, doutor? não, e assim, pra minha sorte, a enorme maioria dos casos que a gente pega hoje são casos iniciais, né? Ai, Que o graças a tratamento Deus. o tratamento, pelo menos ele se inicia com o intuito curativo, né? Alguns casos acabam descobrindo uma metástase no futuro e acabam, né, complicando, mas ali no momento diagnóstico, a grande maioria a gente começa com o intuito curativo. E curamos, acho que a grande maioria, né? Vamos pensar, um câncer de mama inicial, estágio 1, que a gente fala que é o menorzinho, 95, 99% dessa mulher tá bem em 10 anos, né? Então, estágio 2, 85%. Então, a gente tem um sucesso muito grande. Então, acho que na maioria a gente começa com muita esperança de curar. O senhor falou do estilo de vida, né? Que exercício faz bem, inclusive, para a prevenção. Existe uma dieta que as mulheres também podem fazer para prevenir o câncer de mama, doutor? Não. O que a gente tem na literatura é alguma coisinha com estilo de vida mediterrâneo, né? Que é aquele do europeu ali, do italiano. Então,
pouco alimento processado, muito vegetal, muito peixe, azeite de oliva e tal. Mas isso é todo um estilo de vida. Não existe nenhum alimento específico que você comendo vai aumentar seu risco ou tirando. O que existe é contexto. Então, um hábito de alimentação saudável parece prevenir e assim, só comer processados, industrializados, parece aumentar um pouco o risco. Mas a dieta também entra num contexto de redução de peso, né? Então, por mais que a dieta entra como uma arma de redução de peso corporal, e aí sim a gente tem algum impacto em redução de risco de câncer de mama. Mas nenhum alimento específico, nem cúrcuma, nem açúcar, nem tem um chá graviola. Tudo mito. Tudo mito. Soja, por exemplo, que é bastante perguntado. Soja pode, o paciente que teve câncer de mama, soja não aumenta risco de câncer de mama. Então não tem nenhum elemento específico que a gente fala, isso aqui aumenta risco, ou vai te impedir, ou vai tratar. É interessante ele falar que isso é mito, sabe por quê? Eu vejo todos os dias nas redes sociais Eu também. médicos, doutor, médicos. Ah, se você quer evitar, coma isso vai fazer bem. Igual o senhor falou, a cúrcuma e muitos outros suplementos alimentares, né? Ele precisa de like. Mas Ah, que decepção. após a descoberta do câncer, tratamento, existe alimentos? Também não. Também não. Ah, tá vendo? Dieta saudável. Dieta saudável, para quem está, por exemplo, em tratamento, uma quantidade de proteína adequada, que é muito importante. Não vai fazer dieta restritiva durante a quimio, durante o tratamento. Tem essas questões, Sim. mas não existe um alimento específico, nem para prevenção e nem para tratamento. Tá vendo? Isso são mitos. Nossa, que decepção. Então, likes. Nossa, gente, eu vejo e a minha esposa é testemunha, eu me atento, sabe, quando eu vejo esses médicos. Tem um médico lá em Caraguatatuba, o que ele receita de suplementos, ele apareceu numa reportagem da Globo na ocasião da Covid, e a partir dali ele ficou muito conhecido. Hoje ele tem milhões de seguidores nas redes sociais e ele só indica suplemento para tudo. Mas Para isso é um tudo. problema, porque isso aí pode ser até um alimento, né, pra doença, né? E vai jogar dinheiro fora, porque com esse dinheiro exato. poderia estar comendo saudável, né? Aham. Porque falaram pra minha esposa, nossa, você toma. Como é que chama aquela plantinha que tem em casa lá mesmo? Até plantou. Não, eu plantei porque falaram pra ela que é bom, mas tem cápsula também. Eu não vou lembrar. Ora pro nome. Nossa, doutor do céu. Tivemos uma consulta com a doutora Beatriz, ela falou assim, não, isso você não vai tomar, não pode tomar hora pro nome. A minha mãe tava, viu? Mas aí eu... Ai, gente, o pessoal oferece tudo, né? Gente, olha, eu tô passado com isso, Até parou doutor do aqui, céu. Ai, eu fiquei triste agora. Então eu vou até deixar de seguir, porque eu já tava entrando nessa já, Tava sabe? nessa vibe. Meu pai. Mas é. Daí parece que o celular, ele escuta, sente o que você tá procurando. Aí aparece um monte, né? É isso aí. Bom, mas quando, doutor, meus amigos souberam que a gente conversaria hoje com um mastologista e pediram para perguntar para o senhor a diferença entre o câncer de mama em homem e em mulher. A doença em si é bem parecida, mas o câncer de mama em homem é muito mais raro, né? Menos de 1% dos casos, é bem pouco frequente mesmo. Quando a gente se depara com câncer de mama no homem, geralmente não é aquela área endurecida atrás da areola que tem dor, né? O câncer de mama, como eu falei, não dói. Então, geralmente no homem não tem que fazer mamografia, não tem que fazer ultrassom. É um nódulo pequeno, palpável, indolor, que vai aumentando de tamanho. Geralmente é assim. E nos poucos casos que a gente tem, o tratamento é bem semelhante ao da mulher. A gente acaba indicando um pouco mais de mastectomia, porque a mama do homem é muito pequena, então acaba tendo que tirar. Mas quando é possível, quando está longe da areola, é possível até fazer uma cirurgia conservadora, como a gente faz na mulher, com radioterapia. O tratamento não muda muito. Até porque nós não temos dados de literatura para guiar o tratamento no homem, porque são muito poucos casos. Mas é importante o homem também ficar atento a sinais, né? Sinais, mas aí sim, com a mão, né? Uhum. O homem não tem exame de imagem de rotina como Amor. da mulher. O senhor já atendeu casos? Aqui em Ourinhos tivemos 3 homens. Três Desde homens, 2000, né? desde 2012 que eu tô aqui. Eu tô desde 2015. Foram Que 3 casos houve só. necessidade de cirurgia, inclusive, Sim, ou não? sim. É. Cirurgia, químio, tudo. de tudo. Mas curou.
Estão bem os três. Curativos, não, os três tá estão bem. Aham. Fizeram fisioterapia. A gente nem ouve falar, é É. bem raro. E como é que tá a incidência de câncer hoje, doutor, de mama? A idade mudou, jovens? Vem aumentando ao longo dos anos, né? Alguns 1.000 casos por ano no Brasil, mas é uma linha que o mundo vem acompanhando. O que a gente tem na América Latina e estão vendo também isso nos Estados Unidos, um aumento em jovem, abaixo de 40 anos. Então, nos Estados Unidos a gente tinha algo em torno de 6, 7% de mulheres, dos cânceres de mamas em mulher abaixo de 40. Aqui na América Latina, 14, 15, 17%, depende do país e do trabalho. Então a gente tem aqui o dobro, um pouco mais de casos em jovem. Não me perguntem por quê, não sabemos Eu ia ainda perguntar. Eu ia perguntar. exatamente. É uma interrogação. Acredito que o hábito de vida tem a ver com isso, alguma coisa genética que a gente não conhece, mas nós temos um pouco mais de jovem. Mas ainda assim, é uma pequena porcentagem dos casos, né? O câncer de mama ele começa a aumentar um pouquinho a partir dos 40 e a partir dos 50 que ele tem um pico maior. Mas o aumento vem se mantendo. O que a gente não tem aqui, que a gente tem visto mais fora, é a queda da mortalidade. A gente ainda tem uma mortalidade alta por câncer de mama por ter diagnóstico avançado. Demoram para procurar o especialista. Ou para chegar, né? Então, É. aí fica entre o para chegar, para ter o atendimento e também o cultural entra, doutor? Entra, Sim. mas tem aquelas, né, como a gente falou, tem mulher com medo, que não procura, que tem restrição, né, não quer tratar, não quer que se nega. Mas boa parte ainda é a questão do acesso. Né, como eu falei, aqui, por exemplo, não precisa ir longe, estamos aqui em Ourinhos, eu acho que o fluxo ainda funciona bem. Vou para Jacarezinho, que eu atendo lá às segundas-feiras, lá eu já vejo uma demora muito maior. As cidades são mais longes, a população, no geral, um pouco mais humilde, pelo menos onde eu atendo, que é sistema público. Esse atraso já é significativamente maior. Para encaminhar para o serviço de referência, para começar o tratamento, tem uma demora ali. A referência de Jacarezinho é Londrina, né? Londrina. E daí vem a importância do que você falou no começo, né? A gente sempre repetir, né, o Outubro Rosa, as entrevistas, né? Porque esse é um mês, como o senhor disse, que intensificam os exames, mamografia, mas deveria ser o ano inteiro, É né, uma época que a doutor? gente vê leis aprovadas, né? Então, a questão política também chacoalha. Algo que deveria ser de janeiro, Pois é. infelizmente não acontece, E né? não é só no câncer de mama, não, são Muito, em né? todos, né? Sim. Queria perguntar para a doutora Ana Paula, como é que eu vou tratar de você, porque é tão jovem, né? Como que você enxerga o futuro da fisioterapia oncológica e da acupuntura no tratamento de pacientes com câncer? Bom, eu vou falar assim por mim, né? Isso. Hoje, não só eu, mas outros profissionais, nós estamos na docência e isso é o futuro, na minha percepção. Você levar isso para dentro das universidades para mostrar para outros profissionais que estão ali ainda na formação a importância desse profissional para o atendimento. Hoje eu tenho um grupo, né, de alunas que estão indo até o hospital, porque elas estão com um projeto do impacto da fisioterapia no pré e no pós-operatório. E aí vai ser um projeto muito legal que elas vão apresentar agora em novembro. E uma dessas alunas, ela se interessou pela área. E é muito legal, porque assim, ela tem ido, né, mais vezes ao ambulatório, tem me acompanhado. E eu vejo isso assim, porque eu amo assim aquilo que eu faço, né? Vai fazer 10 anos o ano que vem que eu trabalho com fisioterapia oncológica. E eu vejo isso assim, quando você traz esse amor, né, para aquilo que a gente sabe dos desafios, mas você levar isso para dentro das universidades. E hoje eu vejo, né, os outros profissionais que já estão consolidados, né, em outros locais, o quanto que tem esse fomento da educação. Então, você levar isso para pessoas que estão na formação é difícil, por quê? Porque existem muitos mitos que rodeiam ainda a fisioterapia, a oncologia de maneira geral, que as pessoas que quando elas são diagnosticadas, as pessoas ficam muito doentes. Lógico que elas estão doentes, elas estão muito fragilizadas pelo diagnóstico, é difícil.
né? A gente acompanha desde o diagnóstico, todo o tratamento, os momentos, os altos e baixos dessas pessoas, e realmente é um momento de enfrentamento que demanda muito do profissional. Porém, quando essas alunas elas entraram ali no ambulatório, elas viram pessoas que estão fazendo tratamento, que conversam, que, assim, estão levando a vida delas, né? E trazer esses alunos para a realidade da oncologia, é você pensar, oncologia é isso aqui. As pessoas não estão assim. Lógico que tem pacientes que passam mal, que é difícil, mas você mostrar um outro lado da fisioterapia oncológica. Mostrar o que é reabilitação, mostrar o tratamento, mostrar assim todo o acompanhamento, né, desse paciente. E para mim, assim, o futuro da oncologia, né, da fisioterapia oncológica em específico, é fomentar a educação, mostrar, né, a gente tem alguns projetos, né, dentro da onde eu ensino, com outros professores, para a gente trazer a oncologia mais para perto dos alunos, para que a gente para que outros alunos, né, eu falo assim, né, outros profissionais abracem também essa causa e eles, né, sigam aí adiante na profissão, para que os nossos pacientes eles tenham um bom suporte, recebam um bom atendimento. Em relação à acupuntura, eu também vejo assim da mesma maneira. Né, mostrar que a acupuntura ela é possível, mostrar que dá para fazer durante o tratamento, que não vai prejudicar o paciente, que também assim, mas é colocar agulha e tal, mas assim, não é uma agulha muito fina, não vai trazer nenhum prejuízo. A mesma discussão, ela vale, acho que para a drenagem linfática, que a gente discute isso muito, né, para pacientes em tratamento, em químio, durante a terapia hormonal, que isso assim é um tabu muito grande. Porque as pessoas elas imaginam assim, eu vou fazer drenagem linfática, então a gente vai disseminar um câncer. Para a gente formar uma nova uma metástase e tudo mais, isso é um processo muito complexo dentro do corpo da pessoa. Então, quando a gente traz essa drenagem, quando a gente fala de acupuntura, quando a gente fala de técnicas, a gente avalia caso a caso e a gente coloca na balança esse paciente que pode ou não receber a técnica. Então, um outro ponto, né? Então, por exemplo, um caso, essa pessoa ela tá lá descompensada, ela precisa refazer determinado exame, a imunidade está muito baixa. Então, assim, a gente não pode expor uma pessoa a ela ficar pior. Então, a gente tem que avaliar. Mas as técnicas, de maneira geral, acho que o futuro a gente sempre ter a clareza para a gente poder passar isso para o paciente. E só que mesmo a gente passando todas as informações, ainda as pessoas ela falam assim, eu não quero. Mas aí é uma decisão da pessoa. Mas a gente precisa trazer isso para a pessoa, explicar, ter isso em mãos, né? Esse estudo, esse conhecimento, para a gente falar e dar essa opção para a pessoa dela querer ou não aceitar o tratamento. Acho que isso é a base. O que eu fiquei muito feliz aqui, porque o doutor Leonardo é um médico mastologista, ele lida ali com a realidade nua e crua, e ele te incentivou a fazer o mestrado, né? Houve esse incentivo, né, doutor? Opa, O senhor trata isso como uma medida Tipo, vai. paliativa ou como algo realmente que vai ajudar a resolver o Necessário. problema da paciente? É necessário para a não, paciente? não. Não tem nada a ver. Mestrado, doutorado é uma questão acadêmica, né? Não tem nada a ver com o nosso tratamento dos nossos pacientes. Não, Na ele verdade, ajuda um pouco. a gente vai a gente força estudar, né? Mas a gente vai pro mestrado, doutorado por uma questão de ou porque eu quero fazer pesquisa, ou porque eu quero aprender a estudar melhor, ou porque eu quero dar aula. Né? Não, isso não, a menos que seja um mestrado profissionalizante, isso não vai voltar pro paciente. É uma questão mais acadêmica. Eu dei uma força para ela porque ela estava querendo fazer algo no sentido. Eu tava com a gente estava com uma colega em Jacarezinho, que é uma professora pesquisadora, e eu só fiz o link, né? Aí eu Das acabei duas. necessitando. Mas eu não. Mas como que o senhor considera isso? O senhor considera positivo para paciente? Não, eu acho que não é uma medida para paciente. A pesquisa, sim, né? Se você fizer uma pós-graduação, se tornar um pesquisador e desenvolver algum trabalho que volte para a sociedade, sim, mas não é. Mestrado, doutorado é para quem vai fazer ou pesquisa ou dar aula, docência. Não, eu não estou dizendo a parte teórica, eu estou dizendo a parte prática. Se é efetivo para paciente. Os benefícios da pesquisa, você quer Exatamente. dizer. Depende da pesquisa. Depende da pesquisa, né? Acho que a história do mestrado Eu tinha muita vontade, assim, né, de entrar no mestrado, né? Eu gosto de ensinar, eu gosto da docência.
Só que eu não imaginei que fosse tão rápido, né? Então, quando eu comentei com ele que eu tinha vontade, eu já tinha tentado em outros locais, eu tinha tentado em Barretos, eu tinha tentado e não tinha dado certo. Então, quando, né, essa professora ela entrou em contato, começou todo o projeto, eu me interessei, entrei no grupo e aí eu perguntei para ele, né? Eu fui pedir uma opinião e ele falou: olha, se eu fosse você, eu já entraria no mestrado acadêmico direto, né? E foi o que eu fiz. E eu termino, né? Concluo ano que vem. Então, assim, para mim, acho que os frutos do mestrado é exatamente isso que ele falou, Uhum. né? Existe para mim, assim, existe um impacto para as pacientes de maneira direta? Não necessariamente, né? Mas eu vejo assim, o que que eu aprendo no mestrado? Eu aprendo a pesquisar, eu aprendo a ler, eu aprendo a entender melhor os artigos, a interpretar e aquilo, o que que vai gerar de impacto para Entendi. elas. Uhum. Então, por exemplo, assim, eu sei que existe uma escala de prazer e desprazer do exercício. Só que eu não consigo aplicar isso 100% com as pacientes na prática. Então, a maneira com que eu aplico não é uma maneira direta. Então, eu entendo que como que eu vou modificar isso, que é o que eu expliquei em relação a ela escolher, por exemplo, um exercício e tudo mais. Uhum. Então, é uma maneira mais indireta. Agora, dentro da docência, né, porque hoje eu dou aula, né, comecei na preceptoria, né, da universidade, e eu já estou na docência que eu passei nas provas, etc. E aí, hoje, o que que eu faço, então, né? Então, em alguns momentos, eu cito, por exemplo, para os alunos. Então, eu estou dando aula, por exemplo, de hidroterapia para os alunos. Então, eu preciso falar para eles que existe uma contraindicação para essas pacientes, uma contraindicação relativa, que eu não posso submeter essa paciente, né, que terminou a radioterapia, para imersão na água por pelo menos aí 4 até 6 meses, porque prejudica a pele. Então, eu trago a oncologia, aproximo-se para os alunos, e isso vem também do mestrado em algum momento. Então, assim, não é de uma maneira direta, concordo com ele, mas em algum ponto ali eu consigo levar mais isso para a docência do que propriamente ali para a paciente, porque para a paciente eu entendo assim que eu vou ter que filtrar bastante isso. Uhum. Eu vou ter que filtrar muito mais, porque não tem como eu falar tantas informações assim que são tão técnicas para ela, que no fitar dos ovos para ela não faz assim tanta diferença eu ficar falando tecnicamente. Não que ela não entenda, mas assim, independente do momento, o que que importa para ela? Eu não quero ter dor. É, o alívio, né? Eu quero aliviar a dor, eu quero Uhum. levantar o meu braço, eu quero pegar um copo, eu quero ajudar alguém na minha casa, eu não quero ficar dependendo, eu quero dirigir o carro logo. Então, eu concordo com ele que, tecnicamente, se a gente ficar falando assim, muito, sendo assim, Muito técnico. acho que, não muito técnico, não que a pessoa não entenda, mas assim, dependendo do momento, né, Desmotiva, né? desmotiva, às vezes ela não tá afim dela escutar aquilo naquele momento. Pelo contrário, tem pessoas que elas gostam de saber, que elas perguntam, daí você abre aquilo ali. Então, dependendo do caso, eu abro, eu explico, eu converso, porque é uma curiosidade do paciente. Mas nunca assim, pensando que aquilo ali vai, é, pensando da mesma maneira que o Leonardo, que a gente está fazendo, por exemplo, um mestrado e tal. E eu falo para vocês assim que foi uma mudança realmente na minha percepção em relação ao exercício, porque hoje o mestrado que eu faço na Faculdade de Jacarezinho, que é onde eu me formei, tem muitos profissionais da educação física. E eles têm uma percepção muito diferente de nós em relação ao exercício, né? E foi assim um conjunto muito feliz, porque a minha orientadora, ela é uma profissional da educação física e mudou muito assim a maneira, ó, tipo assim, às vezes eu falo por mim, eu era muito conservadora em relação ao exercício físico na paciente. Então eu segurava muito, ficava muito com medo, sabe? E aí hoje assim, eu faço assim exercícios não de alta intensidade, dependendo do caso, mas eu coloco mais exercício, eu coloco carga, eu coloco mais repetição, sabe? Uso explico alguns outros pontos para o paciente, mas foi um casamento muito feliz, assim, eu falo, né? E agradeço também ao Leonardo de ter me incentivado a entrar
pro mestrado, porque hoje, assim, mudou muito a minha percepção em relação ao exercício. E agora, para vocês dois, né? A gente falou de tantos assuntos, mas a gente não citou as amigas do peito. Qual que é a importância delas ali dentro do hospital, principalmente para vocês, né? Na hora que, por exemplo, o senhor doutor vai dar o diagnóstico para paciente, né? Que o senhor mesmo já disse que a Leia um dia até ajudou. Qual que é essa importância de ter esse grupo ali presente? Eu acho que elas são guerreiras fundamentais. Depende de vários aspectos. Desde esse acolhimento, né, que nem sempre a gente consegue fazer, esse acolhimento inicial, no momento diagnóstico. Mas elas estão com diversos programas, né? Café da manhã, vários projetos de alimentação, transporte, cuidado, cabelo, a peruca, o autocuidado das mulheres que estão no tratamento, a mulher lá na quimioterapia. Então, eu acho que o hospital é diferente com essas. A ONG delas e essas ONGs que apoiam os hospitais oncológicos, eu acho que fazem toda a diferença na jornada do paciente ali dentro, né? Eu sou fã. Eu também sou muito fã, assim, das amigas do peito. Algumas delas passaram pela fisioterapia, fizeram acupuntura, fizeram drenagem. Tivemos, assim, tenho muito contato, assim, com elas. E o trabalho que vocês fazem, que as amigas do peito fazem, é um trabalho, assim, importante, essencial. Esse acolhimento que elas trazem para as mulheres que estão bem fragilizadas, eu falo que isso, assim, permite com que o que elas vivenciaram, porque elas passaram, né, por todos os processos ali dentro, né, muitas delas, então elas têm um lugar, assim, que elas podem aproximar muito mais essas outras mulheres que estão iniciando, têm muito medo, logo que recebe diagnóstico. Então, pra mim, assim, ela tem o café também, que tem. Nossa, tá muito bom. Inclusive. Tá bem recheado. E elas têm levado muita vida, né? Pro local. Pro local. E isso é o que a gente quer. A gente quer falar sobre a vida, né? Sobre a vida das pacientes, sobre essa continuidade, né? Da vida pós o tratamento. E pra mim, assim, elas são essenciais mesmo para nós dentro desse voluntariado, né? Que é um dom, É. não é para qualquer pessoa, Antes né? de encerrar, eu tenho uma pergunta de um amigo lá de Santa Cruz. Ele mandou por zap aqui para mim, doutor, tá acompanhando a gente. É o Raul Benedito dos Santos. É até interessante, porque ele diz o seguinte: existem mulheres com seios mais avantajados, outras mulheres com menos seio, né? Com menos volume de seio. Existe alguma diferença na detecção do câncer de mama em relação ao tamanho do seio? Na teoria, sim. Mulheres com seio maior vão ter um pouco mais de dificuldade de detecção com a mão, né? Com autoexame. Então, Aham. vamos pensar, uma mulher com uma mama pequenininha, um nódulozinho de 1 centímetro e meio, talvez ela consiga perceber. Uma mulher com as mamas grandes, talvez tenha um pouco mais de dificuldade. Para fazer ultrassom de mama, uma mama de grande volume também é um pouco mais difícil e trabalhoso. O radiologista que está fazendo ultrassom de mama tem que estar com mais calma ali na hora. Mas para mamografia, muito pouco. Mamografia se a mama for mais gordurosa, acho que a mamografia não impacta tanto. Mas tem alguns trabalhos que mostram mulheres com obesidade associadas a mamas maiores, elas tanto podem ter um diagnóstico um pouco mais tardio pela dificuldade de detecção, quanto pela autoimagem, tem um pouco mais de bloqueio em ir fazer mamografia, em procurar. Então tem alguma coisa nesse sentido. Mas no geral, para diagnóstico, tratamento, não faz muita Tem alguma pergunta diferença. assim que nós deixamos de fazer que o senhor estava esperando que fizéssemos em relação Tava ao assunto? ansiosa. Porque, né, o senhor é um técnico, o senhor é um médico, nós somos os Acho que abordamos entrevistadores, quase né? tudo. Tava vendo nas suas anotações Anotações. agora há pouco ali, que uma das coisas da evolução do tratamento do câncer de Isso. mama, né?
eu acho que vale a gente dizer que a gente está vivendo uma fase de descalonamento, ou seja, cirurgicamente, a radioterapia, as nossas cirurgias estão cada vez menores, cada vez menos cirurgia na axila. A quimioterapia, apesar de terem várias drogas novas, estamos deixando de fazer quimioterapia em muita gente. A radioterapia, que antes era um mês, virou 20 dias, virou 15 dias. Em alguns casos dá para fazer uma semana só, 5 sessões. Tem a reconstrução de mama, então cada vez menos mulher ficando mastectomizada, né? Totalmente sem mama. Então a gente vive uma fase interessante, com menos tratamento, com mais eficácia. O tratamento, vamos dizer assim, menos agressivos, com mais eficácia. É indicado, como chama? A tatuagem para mulher que tem todo o seio retirado ou não? Porque hoje tá essa moda, né? Tem, Não, tem não é que seja tatuadoras indicado, que... é autorizado. É Só que o que a autorizado? gente vê na prática, né, tem a micropigmentação, tem uma areola de silicone, que é super legal, funciona super bem, e tem a tatuagem definitiva. Isso. Mas eu percebo na prática que a maioria das mulheres, depois que ela fez o tratamento, ela tá com volume de mama ali, elas acabam não indo fazer. Isso não tem problema. Acaba ficando. Deixa de ser tão importante para ela assim a areola em si, né? A reconstrução da areola. Mas a gente sempre recomenda. Tem essas técnicas, é possível, pode fazer, tá liberado, é autorizado. Autoestima é tudo. Mas Depois de tratamento elas disso. acabam chegando tão empoderadas que Uhum. a areola em si deixa de ser o principal problema, né? Tem até um vídeo acho que você que já mandou pra mim no Instagram, que tem uma mulher que tá no cabeleireiro, ela tirou as duas mamas Foi. e daí ela ergue a camiseta Isso. e fala que ela tem orgulho Uhum. de Que ela ser do jeito que venceu. ela tá, que ela venceu. Aqui não tem tanto isso, mas às vezes tem um movimento de não reconstruir. Tem algumas mulheres que falam, eu vou ficar reto, vou ficar reto e ok, e tô bem com isso. Tem. E você, Ana Paula, deixamos de perguntar alguma coisa que você queria abordar? Eu vou puxar o que o Leonardo falou, né? Sim. Que tem tido menos cirurgias, então, consequentemente, menos sequelas, menos mulheres que retiram, né, algumas estruturas da axila, e aí o impacto a longo prazo é menor. Então, aqueles inchaços, né, que a gente via que eram muito grandes, mulheres que tinham muita dificuldade, muita dor, isso acaba impactando também na fisioterapia. Então a gente consegue. Aí tem, né, dificuldade de montar o braço, às vezes a pessoa fica, né, parece que fica um cordãozinho embaixo do braço, mas isso assim, em relação ao linfedema, né, que esse é o nome, o impacto ele é menor, porque daí as cirurgias também, elas são menores, né, são cirurgias mais conservadoras para preservar. Então, dentro da fisioterapia, qual é o impacto? A gente tem, então, menos sequelas em relação ao tratamento. E aí a gente pensando também na questão da obesidade, do sobrepeso, também é importante esse controle, porque nas mulheres, por quê? Porque daí as consequências do pós-cirúrgico também. Então a cicatrização é melhor, não tem que ficar drenando tanto, né, a mama, porque daí, né, então todas essas consequências. Então, acho que vem assim em cadeia, né? Então o que acontece lá impacta também dentro da fisioterapia. Então as sequelas também consequentemente, vão ser menores, que aí a gente tem cirurgias que são menores também. Fechou? Isso aí. Fechou. Queremos agradecer a Eu participação que agradeço. de vocês dois mais Obrigada. uma vez, né? No mais um ano de Outubro Rosa. E Deus abençoe o trabalho de Amém. vocês. Continue sempre assim, esses profissionais maravilhosos e muito elogiados, viu? Com certeza. Fala em mastologista, Doutor Dr. Leonardo é o nome. É o nome, é o cara. E agora a doutora Ana Paula também, porque eu confesso que depois que eu comecei que eu comecei a participar com as amigas do peito, que eu fui conhecer a fisioterapia oncológica, eu não sabia. Você sabia? Já antes? porque a Rafaela era paciente dela. Ah, então, Ela- mas por ela- isso, né? Sim. Ah, então tá bom. Obrigada ao Everton F3 Studios por proporcionar esse momento pra gente, todos os anos parceiro, né, Everton? As amigas do peito, é claro que, né, proporcionando esse momento de muita informação. Edson José, Um abraço para todo mundo e temos dia 20, né? O próximo evento é dia 20, né, 22, dia 22. 22, terça-feira, com o Dr. Lucas Tosi e a Isso. doutora Juliana, a nutricionista, e o ginecologista, Dr. Lucas Tosi, aqui com a gente. Então, ó, gostou do nosso segundo podcast?
compartilha, tá? E lembrando que agora, dia 20, tem a corrida e a caminhada além do lenço. Gente, inscrições esgotadas, mais de 350 participantes, um sucesso. Olha, bateu o recorde aqui na cidade, hein? E depois não se esqueçam, você que não deu tempo de comprar aí a inscrição para corrida, para caminhada, não tem problema, não fica de fora não. Monta sua torcida, vai lá e depois participe da feijoada das amigas, tá? É só entrar lá no Instagram, Amigas do Peito Ourinhos, aí você tem todas as informações, como comprar, tem convite ainda e vale a pena, vai ter música ao vivo, a feijoada, espaço kids, vai ter muita coisa. A Leia tá ali atrás, se ela quiser vir aqui, pode vir, Leia. E é isso aí, então, fica o convite para vocês, tá? Mais uma vez, obrigado, viu? Obrigado. Boa noite a Obrigada, todos. pessoal. Boa noite. Boa noite.